A Polícia Federal, então, indiciou Jair Bolsonaro. Agora cabe ao Ministério Público Federal se vai ofertar a denúncia ou se vai arquivar esse caso aí em relação à adulteração de cartão de vacinação aí de Bolsonaro e da filha Laura. Bom, normalmente as operações da Polícia Federal têm nomes, né? Operação isso, operação aquilo. Eu acho que essa poderia chamar Operação Desespero. Alguém faça alguma coisa, porque nada cola. Joias, baleia, carteira de vacinação, sendo que o presidente Bolsonaro sempre disse de maneira muito enfática, publicamente, o tempo todo, eu não me vacinei. Ele tinha passaporte diplomático, ele poderia sair do Brasil sem o comprovante de vacinação da Covid. Enquanto presidente, ele estava fora do Brasil. Assim que virou a presidência, no 1º de janeiro de 2023, ele simplesmente poderia ter dado de ombros e ter ficado fora do Brasil. Ele voltou. Então, Paula, parece que o desespero vai aumentando. Eu não sei se vocês comentaram ontem aqui sobre a declaração do Trump, do banho de sangue, do bloodbath, né? Que ele disse que se ele perder a eleição, ele foi muito claro, a indústria automobilística vai sofrer um bloodbath, vai ser uma catástrofe econômica. E hoje, qual foi o noticiário para tentar puxar Trump para baixo? Trump promete banho de sangue se ele perder a eleição. Ou seja, é operação desespero para quem continua com um capital político muito bem estabelecido, mesmo diante de todas as perseguições de um judiciário aparelhado, seja aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos. Mas hoje, com o celular na mão, né, é muito fácil verificar que o que o Donald Trump disse especificamente sobre a indústria automobilística, o que o presidente Bolsonaro sempre disse, nunca me vacinei contra a Covid. Passei pela Covid e tenho anticorpos altíssimos. Mas a velha imprensa continua tratando o cidadão como uma pessoa ignorante. Augusto. Eu não entendo, né? Quem perde a eleição é que fica interessado no terceiro turno. Né? Continua falando para permanecer nos jornais aí. No caso, é o consórcio no poder que não para de falar no Bolsonaro. A Ana lembrou do negócio da baleia. É que não acharam ainda a baleia, mas ainda vão descobrir alguma. Né? Vai ser interrogada pela Polícia Federal. O jeito ele importuna baleias. Ele já explicou e tal. O Bolsonaro é responsável por tudo. E é isso que o Silvio falou. É sempre para empurrar alguma notícia sobre o Bolsonaro para tirar do noticiário o Lula. Não há o que dizer sobre o Lula em matéria de realização, inauguração, qualquer coisa. Ele ficou fora quantos dias, Silvio? 62 no ano gastando passado. 1 milhão por dia. 1 milhão por dia, num país pobre. Então, eu repito, é esse milhão que vai salvar o desastre, vai salvar o Brasil do desastre. É o exemplo. É o exemplo. Ele não pode. Ele disse que a classe média deveria ter um aparelho de televisão. E ele gasta 1 milhão por dia porque a Janja gostaria de conhecer as pirâmides do Egito, por exemplo. Porque é só ir para isso que serve. Você pega a relação de viagens, não tem nada de interessante aí a registrar. Nada. O Piotr, e é interessante assim que a linha de investigação do relatório da Polícia Federal tenta associar aí essa suposta fraude na carteira de vacinação de Bolsonaro e da filha com a tentativa de golpe de Estado. Essa é a amarração que está surgindo, que saiu hoje na imprensa desde manhã. Eu acho que eu vou pegar de novo, e aqui não tiveram nenhum cuidado de usar uma metáfora, né? Porque no caso do Trump, ele usou uma metáfora, ignoraram a metáfora, obviamente por uma conveniência mercadológica da notícia que eles querem vender. Quando eu vi a frase ontem, eu falei, coisa estranha, isso aí me sugere algo estranho. Bom, fui ver, claro, uma economia em frangalhos, a indústria automotiva americana está sob ataque dos importados, sobretudo japoneses, foram os primeiros a chegar, desde os anos 80. É natural que isso aí seja um assunto de campanha e que, olha, eu vou taxar
para preservar a indústria americana. Ele falava da America Great Again, né? Bom, tá essa história toda. Faz todo sentido, ou seja, na minha escola de jornalismo, como de muita gente, tenho certeza que na do Silvio também, na do Augusto, ou nas escolas de jornalismo, isso é mentira. Divulgar isso era uma mentira. Bom, aí vem a Polícia Federal. Aqui não tem nenhuma metáfora, não estão usando metáfora. São ligações estranhas, tá? Onde é que é a carteira de vacinação? A alegação é que, se por acaso, se o golpe não desse certo, ele poderia sair do país. Tá, mas para um presidente, como a Ana lembrou, que fazia questão de dizer para o mundo inteiro que não ia tomar vacina, mesmo na questão da filha dele, falou assim, olha, a Michele quer, mas aí nós vamos discutir. Se a Michele quiser tomar a vacina, toma, mas com a filha nós vamos discutir em casa, ou seja, um assunto de pais, o que é natural. Decide o futuro dos filhos os pais constituídos ali. Qual é o interesse de fazer essa readequação no status vacinal do presidente? E ligar isso à questão desse suposto golpe, de novo, além do que o Silvio fez menção aqui de cortina de fumaça, a notícia era muito ruim da reunião ministerial, a Nízia saiu chorando, foi consolada pela Janja, o ministro da Justiça diz que o problema é dos estados e municípios, ignorando a própria competência que ele deveria ter. Bom, e diz que os municípios têm que ofertar segurança, sendo que o Supremo, onde ele pertencia, tirou dos GCMs a possibilidade de fazer abordagem e tudo mais, salvo num flagrante delito, enfim, 1000 condições, e provavelmente quando chegar numa corte superior vai se anular a operação policial, como se faz inclusive com as PMs. Bom, a notícia era toda ruim, criou-se uma cortina de fumaça. Mas mais que cortina de fumaça, parece que há ali um fichário, vou usar uma expressão dos anos 80 aqui, cada vez que surge uma coisa, opa, temos aqui. E a Polícia Federal está se permitindo ser exatamente o escape para notícias ruins do governo. O que é algo muito preocupante, deveria, eu espero, que isso provoque, embora não faltem razões, deveria ter uma investigação no Congresso Nacional. A Polícia Federal é um órgão de Estado, tanto que é o presidente que nomeia, indica, na verdade, né, o chefe da corporação, o ministro da Justiça tem lá alguma hierarquia sobre ele, enfim, algum comando, mas é um órgão de Estado que está sendo usado pelo governo. Esse é o problema. Coisas de Estado não podem ser usadas por governos. Governos são governos, valores de Estado são valores de Estado. Silvio, eu quero aproveitar e trazer até aqui um trechinho desse relatório da Polícia Federal. Nós até exibimos na tela para quem quiser mais informações, publicamos no site revistaoeste.com sobre esse caso, tentando fazer a ligação, essa linha de investigação que liga aí a suposta fraude do cartão de vacina com a tentativa de golpe. Diz o seguinte, um trecho do relatório da Polícia Federal, aspas, o presente eixo pode ter sido utilizado pelo grupo para permitir que seus integrantes, após a tentativa inicial de golpe de Estado, pudessem ter à disposição os documentos necessários para cumprir eventuais requisitos legais para entrada e permanência no exterior, cartão de vacina, aguardando a conclusão dos atos relacionados à nova tentativa de golpe que eclodiu no dia 8 de janeiro de 2023, fecha aspas, um trecho do documento. Deve ter duas tentativas. Está na minuta isso aí, não? Pois é, daqui a pouco vão encontrar alguma coisa relacionada, que relacione a carteirinha de vacinação com a minuta, mas aí você tem um sério problema, que é o problema da suposição em documento oficial. Isso é um inquérito, isso é uma investigação, isso deveria ser levado a sério, o Brasil deveria ser levado a sério. A polícia não pode ser uma polícia política. Quando você coloca a polícia do Estado contra um CPF, seja de quem for esse CPF, nós não estamos mais falando de democracia. Tem outro nome quando a polícia persegue um CPF, e repito, tanto faz quem seja o dono desse CPF. São suposições, são ilações. Tudo é mediúnico, pode ser que aconteça, pode ser que tenha relação. Então, se pode ser, isso justifica uma operação, por exemplo, de busca e apreensão. O nome disso se chama Fishing Expedition, é a pesca probatória. Eu vou lá buscar uma carteirinha de vacinação, eu saio de lá com 2, 3 aparelhos celulares, computadores, e vamos ver onde é que tudo isso vai dar. Ou seja, me dê o nome do homem e eu vou dar um jeito de prendê-lo. A história conta muito bem como é que isso funciona e de onde isso partiu, de que tipo de regime isso parte.
Nós temos uma polícia sendo usada de forma política e não venham dizer que na época do governo Jair Bolsonaro isso acontecia, porque não acontecia. A Polícia Federal, durante o governo Jair Bolsonaro, não fez operações contra inimigos, contra opositores, contra a oposição, no caso a esquerda. Não fez. Agora sim está sendo utilizado. Ah, mas a Lava Jato agiu ideologicamente. Até para quem pensa assim, nós estamos falando de uma força-tarefa que atuou no Paraná, em Curitiba. Nós não estamos falando da Polícia Federal comandada por ministro. E quem montou e aparelhou a Polícia Federal dessa forma, hoje é ministro da Suprema Corte, é o Flávio Dino. Deixa eu só complementar aí com relação, e naquele caso, decisão de um juiz com o Ministério Público na Justiça Federal, que depois foi revisado pela segunda instância da Justiça Federal e depois pela terceira instância e ainda o Supremo Tribunal Federal, que não é uma instância, está acima de todo mundo. É muito diferente do que a gente está vendo. Isso aí vai parar diretamente no gabinete do ministro do Supremo. Claro. Não tem recurso, nem transparência. Nem Ministério Público. Nem Ministério Público, bem lembrado. O Bolsonaro foi impedido de, exercendo suas atribuições, nomear o superintendente da Polícia Federal, que serviria ao Bolsonaro. Me inquieta esse protagonismo da Polícia Federal. Já começou a ter vida própria, sempre numa direção, sempre de acordo com o consórcio. Aí o que acontece? Acontece que uma instituição que era aplaudida no 7 de setembro, por agir corretamente, né, prendia os que se julgavam condenados à eterna impunidade, agora quero ver desfilar, tentar desfilar no 7 de setembro para ver o que diz o povo, que é o grande juiz de tudo, ao fim e ao cabo. Né? Você acha que o povo brasileiro é um bando de idiotas? Ele vai a quem tem de ser vaiado e aplaude quem tem de ser aplaudido. Nunca acontece o contrário. Bom, e ainda nesse assunto, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou um prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República apresente sua posição sobre o relatório da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 16 pessoas em função de um suposto esquema de fraude em cartões de vacina. A PGR deve decidir se apresentará ou não uma denúncia formal. Embora o relatório da Polícia Federal tenha solicitado o indiciamento de Jair Bolsonaro e de outras 16 pessoas, a PGR não é obrigada a seguir essa recomendação. Bom, Ana, é o que falamos aqui, né? A PGR pode denunciar apenas parte dos envolvidos, pode solicitar o arquivamento do caso, tem agora aí 15 dias para se manifestar. Mas olha, com todo respeito à PGR hoje não tem mais o peso que tinha. O Alexandre de Moraes dar 15 dias para a PGR se manifestar, se a PGR não se manifestar de acordo com os desejos do Alexandre de Moraes, ele vai dar de ombros. Tem sido assim, infelizmente. A PGR já se manifestou sobre a soltura e o perdão presidencial do ex-deputado Daniel Silveira. A PGR já se manifestou pela soltura do Felipe Martins, que já provou a sua inocência, que ele estava no Brasil, inclusive com a Latam, emitindo documento oficial dizendo que ele estava no voo para Curitiba, Brasília-Curitiba, no dia 31 de dezembro. E o Alexandre de Moraes deu de ombros. Então, nesse ponto, a essa altura, com todo respeito à importância do Ministério Público na nossa República e às manifestações da PGR, a essa altura, o que adianta o que a PGR vai falar, a manifestação da PGR, se no final do dia o que vai decidir é uma canetada do Alexandre de Moraes? E aí, Augusto, o que a gente pode esperar aí da PGR? 15 dias para manifestação. Ontem eu fiz um comentário mais ou menos nessa linha. O Ministério Público lutou por anos para agir com independência, não quer ser um poder à parte, mas quer ter autonomia de voo para, por exemplo, conduzir processos, né, conduzir investigações, etc, etc. Conseguiu isso, melhorou a situação, e eles estão renunciando a esses poderes que eles têm.
a essas atribuições. O Alexandre de Moraes tem feito o que quer com o Ministério Público. O Ministério Público também, a Procuradoria se manifestou a favor da soltura do mendigo, do morador de rua que eles mantiveram preso, que o Alexandre manteve preso por 11 meses. O sistema acusatório brasileiro foi desmontado, né? E o eixo dele era o Ministério Público, que é o que acusa. Agora não precisa acusar ninguém. E eles, quando pede absolvição por falta de provas, eles são ignorados. Isso não havia, nunca vi. Um juiz se recusar a absolver alguém que o promotor não acusou. Agora, o Alexandre de Moraes encarna o ex-promotor Alexandre de Moraes para acusar, condenar, ele é vítima, é o xerife, é o detetive, etc, etc. As instituições que estão renunciando ao exercício dos direitos que têm, das suas atribuições, esses sim estão desmoralizando as instituições. Porque vejam vocês, a inconsistência e o hospício jurídico que virou o Brasil. Porque a PGR, ela de uma certa forma estava servindo como uma ferramenta de freios e contrapesos ao Supremo, que tem que ser do Senado, tem que ser do presidente do Senado, mas a PGR se manifestava muitas vezes contra os pareceres do Alexandre de Moraes ou do próprio STF, como uma instituição ali autônoma, como o Augusto disse, independente, mas estava servindo também para mostrar para a sociedade abusos autoritários e abusos de autoridade do próprio Supremo Tribunal Federal. E agora nem isso, porque o Alexandre de Moraes vai dar de ombros se a manifestação não vier de acordo com o que ele quer. Que é mais um desvirtuamento, né? Porque quando a gente olha para a Constituição, e a de 88 deixa muito claro o que é o Ministério Público, mas a Constituição é muito clara em falar em direito de defesa, em garantir o direito de defesa. Porque o Constituinte sabia que o Ministério Público queria exercer a sua função acusatória. Ele está lá para isso, é a única razão do Ministério Público existir. Aí o juiz olha para aquilo e fala, bom, e a defesa tem direito de se manifestar. Várias vezes, se a defesa não se manifesta por alguma razão, os juízes vão lá e falam, não vai prosseguir o processo enquanto não tiver uma defesa. Neste caso em que você tem, como o Augusto fez menção, o Ministério Público diz, não vejo razão nenhuma para isso continuar, como isso pode continuar? É um desvirtuamento, porque o juiz, nesse momento, está sempre muito preocupado com a defesa, porque o Ministério Público é um poder, ele tem capacidade, tem estrutura, vai acusar. A defesa é que normalmente a parte que está, digamos, mais fragilizada no processo. Mas se o Ministério Público não acusa, como é que o juiz vai dar andamento a um processo desse? O órgão acusador fala, olha, não vejo absolutamente nada para prosseguir isso aqui. Tecnicamente eu não consigo formular uma acusação que pare em pé. Ah, não, mas eu discordo do órgão acusador descrito na Constituição, eu vou seguir com esse processo. Baseado em quê? Eu estou começando ainda o estudo mais profundo aí dos dois Alexandres de Moraes, né? Do professor que escreveu o livro Direito Constitucional e do nosso ministro Alexandre. Agora, ele diz com muita ênfase que a Constituição de 88 deve ser aplaudida porque consolidou a essencialidade, qualquer hora eu vou estar falando como ele, mas sem errar tanto no português, do devido processo legal e do direito de ampla defesa. Que tal? Esse é o professor. Se o ministro Alexandre de Moraes fosse aluno do professor Alexandre de Moraes, que escreveu o livro, ele ia ser premiado com 0, com louvor, até onde eu li, mas eu vou ler mais. Ele diz isso. Então, a defesa, como é que pode não ter direito de defesa? E também eu dei uma espiada no artigo que ele fala do acesso aos autos. É sagrado. O advogado tem que saber do que seu cliente é acusado, diz o professor Alexandre de Moraes. Então eu quero ver se ele não pode fazer nada comigo, nem processar, porque eu só vou transcrever
o que diz o Alexandre de Moraes.